Falar em incompetência, a ministra da Saúde está com Covid, né? Espera aí as melhoras dela. Ela testou positivo para o Covid. Daqui a 4 dias ela vai refazer o exame, porque são 5 dias, ela testou ontem, né? Aí pode voltar a trabalhar. Hoje também, pela primeira vez, a AstraZeneca admitiu à justiça que sua vacina contra a Covid pode causar, abre aspas, efeito secundário mortal. Vixe, nossa senhora. O laboratório farmacêutico, que é alvo de ação coletiva, movida por dezenas de famílias que culpam a companhia por supostos efeitos colaterais que podem ter provocado, abre aspas, danos à saúde ou até mesmo a morte, fecha aspas, de pacientes vacinados. A notícia é da revista Oeste, com base em informação do jornal britânico Daily Mail. Os advogados que representam os familiares acreditam que algum deles pode receber indenização de até 20 milhões de euros, ou seja, 128 milhões de reais. Se alguém, no período da pandemia, falasse um negócio desse, era tido como uma barbaridade, como um absurdo, seria vítima de cancelamento, de todo tipo de absurdo. Mas isso aí, esse risco de efeitos colaterais sempre foi falado. Sempre existiu, né? Inclusive no período da pandemia. Aqui a Manchete admite pela primeira vez efeitos colaterais raros da vacina contra a Covid. Se você olhar a matéria... Com questão de óbito. Admite, em casos extremamente raros. Me parece que tem 80 britânicos sendo... E se um desses 80 for da sua família? Calma, eu estou dizendo aqui. 80 britânicos estão dentro dessas possíveis pessoas mortas por efeitos colaterais. Entre 6 milhões de pessoas que foram vacinadas e teoricamente salvas por essa vacina e 80 pessoas que morreram estão dentro do que sempre se falou de riscos que existem em qualquer vacina. Tudo bem. Mas inclusive das vacinas que a gente toma hoje. Breno, desculpa, quando as pessoas foram tomar. O que se vendiam esses laboratórios, ali era salvação. Era salvação. E foi. Não, mas aí tem outro detalhe. Mas peraí, Gustavo, da grande massa da população mundial. Basta comparar as curvas de mortes antes da vacina. Não, mas a questão não é essa, não. A questão não é essa, não. Vamos olhar o caso. Mas em relação aos efeitos colaterais, sempre se falou que qualquer vacina, inclusive as vacinas que a gente toma há anos, elas têm efeitos colaterais. Tudo bem. A questão... Eu também tomei vacina, gente. Então, peraí. Eu só tenho um ponto, que é a questão da obrigatoriedade. Da questão do passaporte vacinal. O campeão, o super campeão, o maior campeão de todos os tempos do tênis, Djokovic, não conseguiu jogar o Australian Open porque não tinha sido vacinado. Ficou uma esquizofrenia no mundo, inclusive ditatorial, de exigir passaporte vacinal. Eu digo isso assim, como é que eu posso exigir? Eu digo, tome a vacina, porque é importante para salvar o mundo. Mas como é que eu posso obrigar alguém a tomar uma coisa que corre um risco, mesmo que mínimo, mesmo que raro, da pessoa morrer? Esse é o ponto. Eu tomei vacina, eu aceito o risco, mas indivíduo, aceitei, me vacinei, eu acho que eu tomei eu me vacinei, mas a decisão foi minha, porque diante desse raríssimo risco, eu preferi o benefício. Sim. Agora, a questão do passaporte vacinal, isso para mim é ditadura, isso é cerceamento de liberdade de escolha do indivíduo, isso é que eu sou contra. Eu sempre fui contra a tal do passaporte de vacina. Aqui no Brasil, até criança é obrigada. Eu me lembro que durante a pandemia, tinha uns casos que surgiam aqui e acolá sobre pessoas com problemas no fígado por conta do uso excessivo de ivermectina. Isso não impediu que as pessoas que acreditavam que a ivermectina curava a Covid continuassem tomando a Covid. Elas ponderaram, bem, tem 10 com problemas no fígado e tem 100, 90 que supostamente estão sendo curadas por conta da ivermectina. Os estudos, inclusive, apontavam que... Não era obrigatório. Então. Os estudos apontavam, porque ela não era eficaz contra a Covid. É por isso que ela não era obrigatória. Mas eu tomei para meus vermes. Eu ainda tomo ivermectina. E as pessoas... É um remédio barato que é distribuído gratuitamente pela ONU. As pessoas que tomaram ivermectina, que tiveram efeitos colaterais, os efeitos colaterais foram divulgados
E ainda assim, algumas pessoas escolheram tomar a ivermectina, continuar tomando ivermectina. O criador da ivermectina, ele ganhou o prêmio Nobel. A patente foi quebrada, distribuída, inclusive para ser distribuída em países africanos, foi distribuído em presídios e tudo. É um remédio clássico, conhecido há várias décadas. A questão não é essa. E nunca se discutiu a obrigatoriedade de remédio. O que eu estou falando, eu estou dizendo que é uma pessoa que tomou vacina e que eu acredito na vacina, tanto que eu tomei. Se eu não acreditasse, não tinha tomado. É a questão da obrigatoriedade que eu sempre fui contra.